Hoje irei discutir uma coisa que está muito presente na experiência das vítimas de relacionamentos abusivos, de famílias abusivas, as pessoas que passam por abuso emocional, abuso psicológico, que é o fato de as pessoas que estão fora desses relacionamentos, né, as pessoas que observam, pessoas próximas, amigos, pessoas do trabalho, pessoas de fora, negarem, relativizarem ou simplesmente recusarem acreditar que há uma relação abusiva, né? Uma parte significativa das vítimas dessas relações, ao tentar comunicar às pessoas de fora, as pessoas meio que relativizam, assim, é coisa do casal, ou se você fala da sua família, as pessoas meio que duvidam, acham que é uma perspectiva sua sobre a família, que não é um problema que está acontecendo de fato, né? Ou que é coisa de vocês, que ninguém tem que se meter, né? Isso é muito comum, né? Por exemplo, nesses casos familiares ou de relacionamentos íntimos, é muito comum que a pessoa tente se expressar para as outras e as pessoas não acreditem, ou minorizem, achem que é bobeira, né? Achem que você está tendo problema. Isso acaba culpabilizando novamente as vítimas, né? Nesses casos, o mais comum de acontecer é que, se não há violência, não acontece uma violência de fato, tipo o marido batendo na esposa, a esposa sendo agressiva, né, ou um pai ou uma mãe que bate de maneira muito agressiva nos filhos, embora a maior parte das agressões são aceitas socialmente, o que é um absurdo, né? A gente sabe que isso cria traumas nas crianças, que uma mãe ou um pai violento produzem adultos violentos, inculcando nas crianças a ideia de que os problemas resolvem com violência, né? Então, é comum que, se não há violência, as pessoas não acreditam que aquilo é algo sério. Ou se há violência, se for contra uma criança, por exemplo, que é justificado, por exemplo. Algumas frases. Eu acho que a gente pode definir em algumas frases essa forma de reação das pessoas. Por exemplo, o problema é do casal, ou o problema é da família, né? Ou relação de marido e mulher, não se mete a colher, isso vale para a própria família também. Todos têm problemas, nossa, isso aí, quanto que eu já ouvi. Todos têm problemas. Você vai lá, diz para um amigo seu que outra pessoa do círculo social nosso é abusivo com a namorada, ou com o namorado, você vai lá e conta. E aí vai dizer, não, mas todos têm problemas, né? Todos temos problemas, eu também tenho problema, todo mundo tem problema. Meio que aquilo que se fala hoje, passando pano, né? Aceitando isso como normal. Eu já ouvi também de pessoas que comunicaram a familiares, por exemplo, de pessoas com as quais viviam relacionamentos abusivos, que isso de ser abusivo é um ponto de vista. Do seu ponto de vista, esse relacionamento abusivo, mas talvez o da outra também seja. Cara, esse é o pior tipo de relativização. Digamos, em parte, isso vem de pessoas que não conhecem, que não estão aqui, né? Não estão assimilando conteúdo sobre o tema. E por isso essas pessoas, por desinformação, acreditam que são coisas de ponto de vista. Mas eu duvido se acreditariam nisso se fossem elas vivendo. Não, elas acreditam porque não são elas vivendo. Mas abusivo é um ponto de vista. Isso eu já ouvi. Que o que está acontecendo é só a sua perspectiva. Isso é terrível. Isso é terrível. Ou já vi pessoas duvidando de que exista manipulação. Mas se você fala de manipulação, que a pessoa foi induzida, manipulada, você está tirando a autonomia. Ela decidiu estar nessa relação. Para um filho de um casal, por exemplo, abusivo, é uma escolha, uma criança não é facilmente manipulada, mas uma pessoa num casal também é facilmente manipulada. Eu falo muito nos vídeos aqui sobre como ocorrem certas formas de manipulação. E tem gente que duvida que manipulação existe, que acha que todos somos pessoas plenamente conscientes do que acontece. Mas será que a pessoa que manipula não é plenamente consciente, então, do que ela faz? Então, acho que muitas pessoas falam por desconhecimento.
mas isso causa um dano terrível em quem é vítima dessas relações, né? Em geral, todos esses discursos, todas essas frases, né, que negam e que mostram uma recusa em acreditar que há realmente um relacionamento abusivo quando não há violência, elas acabam fazendo de maneira indireta uma culpabilização da vítima. No fundo, você está culpada por estar nesse relacionamento, você no fundo que é dramático em relação à sua família faz as coisas por você, então nega a sua situação, nega os problemas que você está enfrentando e ainda te responsabiliza. Você é responsável e se aceitou. Né? Se você está nesse relacionamento que te fez mal, ou esteve nele, ou ainda está, você é responsável. O problema é seu, não do outro. E se você está nessa família, no fundo, você é um ingrato. Né? Vão dizer que você é um ingrato porque você está apontando problemas em pessoas que gostam de você. E aí, outra frasezinha, lembrando outra frasezinha que eu falei antes, todo mundo tem problema, todos têm problemas. Todos têm problemas. Todos temos problemas. Mas problemas de gravidade diferentes, problemas em setores da vida diferentes, né? Alguns vão ter mais problemas emocionais, outros vão ter mais problemas com outros aspectos da vida, né? Muita gente vai ter problemas financeiros, todos têm problemas. Só que alguns problemas causam danos aos outros e isso não pode ser relativizado. Alguns problemas nossos não são meros desentendimentos, isso é importante notar. Todos temos problemas de desentendimento eventual com outra pessoa, porque nossas perspectivas sim são diferentes. Isso acontece. Mas diferente disso é uma pessoa agir de maneira predatória, destrutiva com o outro, de maneira a usar o outro, manipular o outro, ou de uma maneira impulsiva, destrutiva, que faça o outro se sentir mal, ou de proposital, né? Palavras são violentas. Palavras podem fazer o outro ter danos. Você usar o histórico de vida, por exemplo, de uma pessoa para acusá-la de um monte de coisa, você inculcar a culpa nos seus filhos, tudo isso não é uma mera divergência de opinião, divergência de perspectiva. Isso são atitudes que causam danos severos. Eu me desentender com um amigo meu, desentender com um colega do trabalho sobre o que nós acreditamos ou devemos tomar, ou decisões que temos que tomar, é uma divergência que vai ser conversada e pode não chegar a um consenso, não chegar a um acordo, ninguém concluir algo em comum. Porque as pessoas são diferentes e têm opiniões diferentes. Mas você resolver, uma relação com um amigo, com um colega, passar por cima dele, manipular as pessoas contra ele, né? Se eu resolver usar coisas que eu sei da vida dele para fazer ele ficar triste propositalmente, aí já estamos num outro nível. Né? Se eu começar a criar uma intriga, já estamos num outro nível. Né? Isso tudo mostra que há uma espécie de naturalização de algumas condutas. Tem pessoas a pessoa que nega que exista manipulação, no fundo, essa pessoa acredita que a mentira é algo natural e aceitável. Veja, gente, tem um contexto na nossa sociedade que torna a mentira aceitável. A gente vê, por exemplo, na propaganda, muitas propagandas são mentiras aceitáveis, muito aceitáveis socialmente. A gente sabe que aquilo é exagerado, a gente sabe que o produto que estão tentando nos vender não é bem assim, mas se aceita. Por exemplo, muitos coaches vendem cursos que, na verdade, são mentirosos. Eles dizem que vão fazer por você coisas que realmente não fazem. Por exemplo, todo um mercado de venda de conteúdo que não se importa muito com a qualidade do conteúdo, mas só com a venda. Isso é manipulação, isso é mentira. Muitas pessoas vendem conteúdos mentirosos, vendem produtos que não cumprem no caso de produtos, a gente tem mais assistência ao consumidor do que no caso de cursos ou serviços de consultoria, de coaching, né? Que basicamente são pequenos golpes. A gente aceita isso, tanto que não tem nada que incrimine isso. No direito do consumidor, quando a compra de objetos existe como recorrer na justiça, mas na venda de cursos é muito subjetivo isso. Fala-se que é muito subjetivo. Também se relativiza isso. Esse é um sintoma social de que se relativiza a mentira, né? Que
E a mentira seria um modo aceitável de conseguir as coisas. E em relacionamentos, principalmente homens, tá? Por exemplo, homens manipuladores que dizem um monte de mentiras para as mulheres para conseguir o que querem, são aceitos por seus pares, que vão dizer, ele é um cara problemático. Não vão dizer que ele é um cara abusivo, que ele é um cara que pratica violência emocional contra alguém. Não, vão, ele é problemático. Também há mulheres que fazem isso, que mentem, né? Há pais que fazem isso de uma maneira degradante para seus filhos. Há pessoas na igreja, eu gosto de citar exemplos da igreja, porque religiões têm muitas pessoas hipócritas que pregam bondade, pregam uma moralidade rigorosa e elas próprias estão mentindo sobre isso. Porque às vezes fazem nas próprias vidas outras coisas, né? Então há uma naturalização da mentira que faz com que muitas pessoas não acreditem em relacionamentos abusivos. E a outra forma de relativização, a relativização da agressão verbal, da ofensa, né? Muitas pessoas tratam a ofensa como uma mera discussão. E se você falar, cara, não é uma mera discussão, ou agressão verbal, ou a manipulação, ou usar, digamos, coisas do histórico de vida do outro para causar danos psicológicos no outro, verbalmente, como uma mera discussão. É uma mera discussão. E aí não seria essas pessoas acreditam que não seria abusivo porque é uma discussão. Aí se houve uma ofensa, um palavrão, aí elas vão falar, foi longe demais. Mas ainda é uma discussão, elas não vão considerar aquilo uma agressão. No máximo, se houver uma difamação e tal, uma calúnia e difamação. Aí entrando numa zona mais legal, né? E nesse sentido criminal. Mas se não houve, foi uma discussão de duas pessoas e com ofensas, palavrões, foi longe demais. Mas não significa que eles vão achar abusivo. Vão achar que foi longe demais, né? Mas às vezes não é o palavrão, a ofensa que faz mais mal, mas o gaslighting, né? Mais o tratamento manipulatório, tratamento silencioso, né? Usar o histórico de vida da pessoa para apertar o botãozinho dos traumas da pessoa para fazer a pessoa chorar. Isso faz muito mais mal. E isso as pessoas encaram como mera discussão de maneira geral, né? Elas não vão encarar como um problema. Não vão encarar como um real abuso. Então a gente tem naturalização de duas coisas, da mentira e naturalização uma relativização, né, da agressão verbal, como algo que pode ser problemático, envolve ofensas, mas quando envolve outras coisas que também causam danos ao outro, por exemplo, a desvalorização de um outro num ciclo, em que a pessoa sempre te valoriza, depois ela começa a te atribuir atributos negativos que você não tem, te desvalorizando, de maneira a fazer você ter sua autoestima destruída. Isso não é uma agressão? Isso é só uma discussão? É só uma discussão? Não é, né? Mas a maioria das pessoas acreditam nisso, né? Nesse sentido, o conteúdo que eu ofereço aqui, que outras pessoas oferecem no YouTube, é importante, porque é importante informar a sociedade sobre esses aspectos. É importante informar seus amigos, mandar, né? Eu raramente peço para compartilhar os vídeos, mas mandar. Quando você vê que alguém faz algo contigo nesse sentido, mandar o vídeo para ela, para o seu amigo que não acredita em você, para o seu familiar que não acredita em você, fala, olha, está acontecendo isso. Se esclareça sobre busque informações sobre esse conteúdo, né? A maioria das pessoas são desinformadas, não é culpa delas, né? Essa coisa de não acreditar em manipulação vem de uma ideia de que nós todos somos livres para fazer escolhas, né? Esse é um outro ponto que eu queria tocar. Nós não somos bem livres quando as pessoas nos enganam, quando elas estão mentindo pra gente, porque elas estão fingindo ser quem elas não são. Então não existe bem livre-arbítrio. Também não existe livre-arbítrio em crianças, adolescentes, no sentido de que é muito fácil os pais delas as manipularem, os familiares as manipularem. E não existe livre-arbítrio para alguém que é criado, por exemplo, a acreditar em todos, né? Não existe livre-arbítrio quando há uma grande dose de mentira, porque você não pode escolher se estão mentindo para você sobre algo. Não é bem uma escolha, você vai escolher entre uma mentira e outra coisa, mas se você acreditar na mentira,
Não há bem livre-arbítrio. Aliás, na vida social há pouco livre-arbítrio. Os lugares onde nós nascemos, onde nós crescemos, isso eu falo muito aqui nesse canal, as nossas famílias deditam muito nossas emoções. E parte do esforço na terapia é desenvolver o livre-arbítrio que fomos negados. Fomos negados por quê? Porque fomos condicionados por nossa cultura, pelas relações sociais que nós desenvolvemos, porque fomos condicionados, sobretudo, pelos nossos cuidadores, pela nossa família, pelos lares onde vivemos, fomos condicionados. Então, há pouco livre-arbítrio. Você segue padrões emocionais a maior parte da nossa vida. A gente segue padrões emocionais meio instintivos, automáticos, sem entender por que fazemos aquilo, por que sofremos por certas coisas, ou por que repetimos certos padrões de relacionamento. Então, as pessoas acreditam no livre-arbítrio, só que eu acho que só é uma opinião minha, eu acho que a gente só desenvolve livre-arbítrio mesmo quando temos autoconhecimento sobre o que em nosso passado, na nossa família, na nossa escola, na nossa grupo social que nós participamos, nos moldou. Porque aí nós temos livre-arbítrio para aceitar esses moldes ou para romper com esses moldes e sermos quem realmente desejamos e sermos o que temos condutas que são significativas para nós e não para os outros, né? Então a gente desenvolve isso. Não é algo dado, mas as pessoas acreditam que são escolhas, né? Aí temos que fazer algumas perguntas. Então, se todos têm livre-arbítrio e isso não é algo desenvolvido, como a maioria das pessoas acreditam, então a culpa é minha? A culpa é minha sobre estar num relacionamento desse tipo ou numa família desse tipo, né? A culpa é minha por ter sido enganado? Ou a culpa é minha porque estou sofrendo? Aliás, outra pergunta que se desdobra dessa. Eu escolhi sofrer? Alguém escolhe sofrer? Não, a gente pode ser condicionado a aceitar situações de sofrimento. As pessoas não querem sofrer. Mas nós podemos aceitar porque crescemos num contexto de sofrimento, de que certos sofrimentos são normais. Então, é outra mentira, né? Ninguém escolhe sofrer, né? Algo que é importante nós termos consciência e que as pessoas negam e relativizam o abuso por causa disso é que, no fundo, nós vemos tantos vídeos sobre vilões, né? Filmes, seriados sobre vilões. Nós, na igreja, aprendemos que o mal existe, mas parece que na nossa vida cotidiana a gente não acha que o mal é quem está próximo de nós. Nós achamos que o mal é quem está longe. O mal é aquela pessoa que tem uma ideologia diferente, às vezes a gente acredita isso. Às vezes a gente acredita que o mal é a pessoa que que atrapalha no seu trabalho, ou o inimigo da sua empresa. Né? A gente acredita que o mal são aquelas pessoas que sustentam opiniões divergentes da gente, de nós, né? Uma pessoa que não concorda contigo. Esse não é o mal, gente. O mal não é aqui o seu inimigo ideológico, político, a religião diferente da sua, ou a pessoa que está numa empresa que está competindo com a sua. Isso não é o mal, né? A gente aprende que o mal é distante nos filmes, nos seriados. A nossa cultura mostra isso. O mal está perto. O mal está em pessoas que... Quem te faz... Pensem comigo, na história de vida de vocês. Quem fez o maior mal da vida de vocês provavelmente não é uma pessoa distante. Não é simplesmente, sei lá, a gente pensa no mal, por exemplo, no crime, né? Um assalto ou coisas assim, como um mal. Concordo, esse talvez seja um mal mais aleatório da nossa vida. Mas as pessoas que nos traumatizam não são só os desconhecidos. Muitos que estão aqui, o maior mal da vida causado a vocês foi por pessoas que vocês amaram, pessoas que vocês confiaram, né? Pessoas que estavam próximas a vocês. Né? Claro que eu posso ser assaltado, eu já fui assaltado, já fui agredido na rua sem entender motivo, né? Por uma pessoa bêbada. Já aconteceu isso comigo. E já aconteceu isso com pessoas que nós conhecemos. Esses são mais atos malignos possíveis. Mas o mal existe próximo de nós e as pessoas não acreditam nisso. Elas não acreditam que o amigo delas pode ser assim, não acreditam que o familiar seu pode ser assim. Eles acham que o mal está distante. Isso também faz com que as pessoas neguem e relativizem o abuso, né? Principalmente o abuso emocional. E elas negam o mal, elas negam a manipulação, elas negam que a manipulação funciona porque elas afetam justamente
Quando você manipula, você diz coisas ou age de uma maneira a induzir emoções. Há certas pessoas que são criadas em famílias manipuladoras e aprendem que se elas agirem de certas formas mais simpáticas, elas conseguem induzir emoções nas pessoas e fazer com que as pessoas as obedeçam. É uma via usar as emoções das pessoas, modelar as emoções das pessoas, dizendo as coisas corretas. É uma via de... afetar uma via emocional não consciente das pessoas. Então a manipulação existe e a manipulação funciona, né? Então é importante destacarmos o seguinte: não, abuso emocional não é ponto de vista. Abuso psicológico não é ponto de vista. Eles podem causar um mal, seja de maneira intencional ou não intencional, né? São coisas que causam sofrimento real. Falta de empatia não é ponto de vista. Certas pessoas não têm empatia e usam as outras e causam danos e não se importam. E isso é uma coisa muito estudada. Há estudos sobre pesquisas científicas muito sérias sobre a empatia. E certas pessoas têm mais, têm menos, é possível medir isso, né? Algumas pessoas vão ter mais empatia emocional, outros mais cognitiva, então há diferença de empatia nas pessoas. Também não é ponto de vista usar as falhas dos outros, as dificuldades dos outros para fazer o outro se sentir mal, né? Isso não é ponto de vista, isso acontece. Não podemos negar que isso acontece, né? Todos têm problemas. Para encerrar, eu quero dizer, todos têm problemas, mas alguns têm mais. E alguns têm problemas que causam danos aos outros. E alguns têm problemas que causam danos aos outros e não se importam. Há pessoas que causam danos e não ligam. E há outros que causam danos e não só não ligam e ainda querem. São danos deliberados. Então é importante notarmos isso, né? Eu tentei explicar mais ou menos por que as pessoas negam e relativizam. Às vezes não é culpa delas, às vezes é falta de informação e na maior parte das vezes é. Mas eu acho que nós precisamos também fazer um esforço de divulgação, de informação. Nós precisamos fazer isso. Eu tento cumprir esse papel, né? Porque o que nós fazemos no fundo é uma naturalização da mentira, uma relativização de certas formas de agressão e uma negação de que certas coisas, certas atitudes são malignas, tratando elas como normais, quando na verdade elas são sim representações de condutas malignas por serem desprovidas de empatia, né? Então, tentei trazer essa explicação para vocês aqui hoje.